Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Trabalho como cuidadora de crianças, e uma das crianças de que sou responsável começou recentemente a fazer caminhadas. Decidi levá-lo a uma trilha muito legal no South Fork State Park. Estávamos prontos para caminhar até a Rosax Cave, depois de estacionar bem perto do início da trilha. A trilha inteira tem cerca de 1,5 km, e foi por isso que escolhi essa trilha para nossa caminhada naquele dia. Também escolhi essa trilha porque sempre que estive nela antes, estava muito movimentada e cheia de pessoas, e era um local muito popular, o que me fez sentir seguro. No entanto, no verão passado, tivemos uma série de tempestades de verão severas que causaram danos enormes à trilha. Então, para minha surpresa, ela estava muito mais difícil e completamente vazia. Não me incomodei com o fato de a trilha estar obviamente vazia, porque havia uma pequena equipe de construção trabalhando em uma ponte que mal dava para ver do início da trilha. Ele ainda queria fazer a caminhada, apesar de toda a largura da trilha ter sido lavada até ficar com apenas 30 centímetros de largura, com uma queda de 6 a 12 pés em um leito de riacho de rocha sólida e várias árvores caídas. Ele é muito atlético e eu estava confiante em suas habilidades, e ele estava muito animado para enfrentar nossa aventura. Chegamos até uma plataforma que permite ver toda a caverna. Havia muitas árvores caídas ao redor da plataforma, e ela estava fechada nesse ponto. Mas como já tínhamos chegado até aqui, decidimos contornar a plataforma e seguimos alguns metros para dentro da caverna. Passamos a maior parte do tempo nessa área devido à dificuldade, por isso sei exatamente como ela era. Havia raízes de árvores diretamente sob a plataforma e era possível descer pelos 2 lados delas. Também vale a pena observar que a Rosax Cave é muito mais parecida com um penhasco com uma formação rochosa suspensa e um filete de água diretamente no meio. Não é uma caverna fechada e assustadora. Ela é muito aberta e bonita. Chegamos à caverna e notei uma vela que não estava acesa recentemente, mas que em algum momento esteve sobre uma grande rocha com um coração esculpido. Achei que era alguém que estava tendo um encontro ou algo do gênero, e não levei em conta. Ele queria subir até o topo, onde notei mais 2 velas e 3 pilhas de pedras pequenas que haviam sido empilhadas por alguém. Nesse momento, eu me senti estranho, mas foi quando ele encontrou uma pequena poça cheia de salamandras bebês e quis pegá-las. Foi o momento mais feliz que eu o vi em muito tempo, e não tive coragem de dizer a ele que era hora de ir embora. Passamos cerca de 1 hora pegando salamandras bebês, e eu o vi se divertir como nunca. Finalmente, decidimos ir embora, e quando chegamos à plataforma, bem no centro, no meio das raízes das árvores, havia uma toalha molhada pendurada que não estava lá antes. Ele também notou o fato, mas não percebeu a gravidade da situação em que estávamos. Naquele momento, eu sabia de fato 2 coisas. Primeiro, alguém estava nos observando e nós não o víamos. E segundo, ele agora estava potencialmente escondido na floresta e fez questão de não ser visto, mas de deixar um objeto para ser notado. Não havia como correr de volta com a trilha estreita, e eu não estava disposto a dizer a ele que estávamos em perigo potencial. Eu disse a ele para ir na minha frente e continuei a incentivá-lo, dizendo que ele estava indo muito bem, e isso pareceu acelerá-lo naturalmente. Não vi ninguém enquanto estávamos na trilha. Chegamos ao carro e eu tranquei as portas imediatamente. Ao sairmos do parque, um homem muito sujo, provavelmente na casa dos 30 anos, saiu do bosque e fez questão de me encarar com a expressão mais vazia que já vi. O homem me seguiu com os olhos e a cabeça, enquanto eu passava por ele, e continuou a me encarar até que eu não pudesse mais vê-lo. Naquele momento, eu soube do terceiro fato. Ele fez questão de se mostrar para mim e que os fatos 1 e 2 eram verdadeiros.
Aquele olhar fixo ficou comigo por dias, e pensei em procurar aconselhamento depois disso, pois isso me incomodou por várias semanas, causando-me grande ansiedade. Tentei dizer a mim mesmo que talvez tivéssemos interrompido sua hora do banho, e que ele estava acampando e não queria nos assustar. Afinal, o homem de aparência maluca tinha tempo suficiente para fazer o que quisesse enquanto estávamos pescando salamandras. Não consigo entender de forma alguma por que ele olhou fixamente em meus olhos daquela maneira, se queria passar despercebido. No fundo, sei que é muito mais provável que tenha sido uma ação deliberada com a intenção de me assustar. O menino que eu estava nunca teve ideia de como eu estava em pânico e, até hoje, é a maior diversão que já vi ele ter. Ele fala sobre isso regularmente e foi uma experiência muito positiva para ele. Foi uma das piores experiências que já tive e me fez sentir muito mal e perturbado. Isso é algo que aconteceu comigo quando eu era criança, e eu só queria compartilhar a história, pois ela ficou comigo por muito tempo. Eu tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade. Não me lembro exatamente, mas era por volta dessa idade, e em um fim de semana, estava visitando meus avós, que na época moravam no campo. Sou da Bósnia, Europa. Eles ficavam a apenas 1 hora de carro, e fomos para lá de manhã cedo. A casa deles fica em uma área arborizada, com uma longa estrada sinuosa que leva a cada casa individual, que não eram muitas, talvez umas 3 ou 4. Eu conhecia bem a área, pois ia visitá-los quase todo fim de semana. Além de ir até as casas, há uma seção da estrada que leva diretamente à floresta, uma espécie de trilha natural. Nosso carro quebrou exatamente nesse ponto, com o pneu furado. Como estávamos muito perto de onde meus avós moram, e meus pais sabiam que eu conhecia a área, deixaram-me dar uma volta enquanto meu pai consertava o pneu. Isso foi por volta das 9h10 da manhã, então eles não tiveram medo de me deixar correr um pouco. Como eu era um garoto curioso, e ainda sou, optei pela trilha da floresta, já que a estrada de terra principal não era muito empolgante. As árvores eram muito altas e densas, portanto, mesmo durante o dia, estava um pouco escuro. Subi a trilha da floresta por algumas centenas de metros até chegar a um cruzamento. Isso foi há mais de 20 anos, mas deixou uma impressão duradoura em mim. Então, aqui está o que me lembro. No meio da encruzilhada, no ponto exato em que as estradas se bifurcam, havia uma pequena espécie de caverna e abertura. Aproximei-me um pouco mais e notei o que pareciam ser vagalumes brilhando no buraco escuro como breu. Não tenho certeza se os vagalumes se iluminam durante o dia, mas é assim que me lembro. Além disso, senti uma presença. Como se eu não estivesse sozinho ali, como se a caverna estivesse me chamando para entrar. E então notei o que pareciam ser vários pares de olhos vermelhos menores espreitando da escuridão. Nesse momento, fiquei bastante assustado, achando que era algum tipo de animal, e decidi não ir mais longe e me afastar lentamente. Estamos no sudeste da Europa, portanto, não há muitos animais perigosos por perto. Muito raramente um lobo ou um urso é visto, mas geralmente não perto de assentamentos humanos. Nada me seguiu, e não tive problemas para voltar. Decidi não contar aos meus pais sobre isso, pois achei que eles ficariam bravos e não me deixariam brincar sem supervisão durante o restante de nossa visita. Eles decidiram me deixar com meus avós e me buscar na segunda-feira, enquanto voltavam à tarde. Sou muito próximo da minha avó. Ela e eu somos muito parecidos, especialmente agora que somos adultos. Então, contei a ela sobre o encontro que tive. Ela meio que riu, dizendo: "Querido, não há nada lá, eu passo por lá todos os dias." Mas eu fui inflexível sobre o que vi, e ela concordou que faríamos uma caminhada juntos e visitaríamos aquele local. Não era muito longe da casa dela e chegamos lá naquela mesma tarde. Chegamos ao cruzamento e, como ela disse, não havia nada lá. Nenhuma caverna ou buraco, apenas um local plano onde os cruzamentos se encontram. Nenhum vestígio de ter sido escavado ou enterrado. Minha avó até me perguntou: "Você tem certeza de que estava aqui?" E eu respondi que sim. Ela não deu muita importância ao fato, atribuindo-o à imaginação infantil, mas me disse para não me aventurar por aqui sozinho novamente. Continuamos nossa caminhada e a partir de então parei de mencionar o evento, mas até hoje
Mesmo depois de todos esses anos, ainda me lembro desse fato com muita clareza. Acho até estranho que eu consiga me lembrar dos detalhes, e é claro que sei que as lembranças podem se distorcer com o tempo, e que o que achamos que lembramos nem sempre é o quadro completo, pois nossa mente adora preencher os espaços em branco, mas não sinto que seja esse o caso. Sempre fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse me aproximado ou, pior ainda, tentado entrar na caverna escura. Já li sobre lugares malignos em florestas de todo o mundo, ou lugares onde o tempo e o espaço podem se distorcer. Pessoas que entram no que descrevem como linhas do tempo diferentes ou dimensões alternativas. Talvez esse fosse um desses lugares. Meus avós não moram mais lá. Meu avô faleceu quando eu tinha 16 anos e minha avó se mudou para a cidade no mesmo prédio que eu e meus pais. Ainda possuímos a propriedade da casa e terreno, mas nunca mais fui lá. Meu pai vai até lá algumas vezes por ano, apenas para verificar como estão as coisas e limpar um pouco. Segundo ele, a casa e o terreno quase foram consumidos pela vegetação. Eles cortaram a eletricidade e água para não pagar as contas, portanto, não é muito conveniente ficar lá. Mas planejo ir para lá algum dia, talvez durante minha próxima folga do trabalho. Eu realmente quero voltar àquela estrada, supondo que ela ainda exista, e ver se sinto alguma coisa. Agora que sou um adulto com interesse no paranormal, sinto-me muito atraído por essa lembrança. Alguém já passou por algo semelhante? Gostaria muito de ouvir suas opiniões. Quando eu estava na Alemanha, meus amigos e eu costumávamos fazer turismo. Sempre éramos instruídos a permanecer no caminho mais conhecido, mas ninguém realmente fazia isso. Decidimos explorar alguns dos castelos ao longo do Rio Reno durante o inverno, sem saber que a maioria dos locais estava fechada. Ficamos muito desapontados, mas mesmo assim, acabamos encontrando alguns locais muito bons. Ao sairmos de uma cidade perto de Oberwesel, acabamos pegando uma estrada aleatória no interior. Continuamos dirigindo até que, por fim, vimos uma estrada de terra paralela à rodovia. Decidimos descobrir onde ela começava e ver onde iríamos parar. Finalmente encontramos o início da pequena estrada. Ela tinha uma pista e era uma estrada de terra. Continuamos a subi-la um pouco antes de encontrarmos uma placa. Fomos treinados para reconhecer a maioria das placas, mas tínhamos muito pouca experiência com o idioma alemão e nunca tínhamos visto essa placa antes. Uma coisa que sabíamos era que a caveira e os ossos cruzados universais estavam bem visíveis. Tentamos fazer uma pesquisa no Google, mas não tínhamos sinal de celular. Falamos em dar meia volta, mas depois de um tempo todos concordamos em ver onde íamos parar. Acabamos dirigindo por quase 1 quilômetro em uma floresta, antes de encontrarmos uma porta enorme construída na encosta de uma colina. Estávamos dirigindo lentamente quando notamos que, embora a porta não estivesse aberta, ainda podíamos entrar. A porta tinha quase 15 centímetros de espessura e era feita de aço. A abertura foi causada pelo fato de a porta estar literalmente fora de suas dobradiças. Discutimos mais um pouco antes de decidirmos ver o que havia lá dentro. Armados apenas com nossos celulares para iluminar e um pequeno machado, entramos, mas descobrimos que nossos celulares não iluminavam absolutamente nada. Estávamos em uma sala enorme e escura como breu. Peguei uma pedra e a joguei o mais forte que pude. A pedra atingiu o chão muito mais adiante. Teríamos ido mais fundo, mas estávamos todos começando a ter a sensação de que estávamos sendo observados. Do nada, do fundo da escuridão, vimos a silhueta de uma forma humana. Apertamos os olhos e ficamos quietos, esperando por alguma coisa, pois estávamos todos com os nervos à flor da pele. A forma estava parada, sem se mover. Então, do nada, ela gritou. Não era um grito normal, é difícil descrever. Foi o grito mais penetrante e assustador que já ouvi. Todos nós corremos em direção ao carro, saindo dali o mais rápido que podíamos, o que não foi tão rápido assim, considerando que o carro do meu amigo não dava partida. Foi um cenário de filme de terror de primeira linha, que se resolveu depois que o carro de péssima qualidade do meu amigo finalmente deu partida. Se eu voltar à Alemanha, pretendo visitá-la novamente, mas não consigo encontrar essa área no Google Maps. Na véspera de Natal de 2015, eu havia começado um novo trabalho como enfermeira psiquiátrica e precisava cobrir os plantões noturnos
incluindo a noite de Natal, que era uma quinta-feira. Tecnicamente já sexta-feira quando cheguei ao trabalho. A maioria dos meus plantões era tranquila e monótona. Passava muito tempo sentada ao computador, pois a maioria dos pacientes dormia durante as horas em que eu estava lá. De vez em quando, eu tinha que verificar os pacientes e observar o comportamento deles, ou lidar com aqueles que ficavam inquietos no meio da noite. Lidar com tantas pessoas com deficiências mentais de uma vez foi difícil no início, mas as decorações de Natal espalhadas pelo prédio traziam um pouco mais de alegria ao lugar à noite. As luzes principais dos corredores se apagavam e um conjunto mais fraco de luzes se acendia. Essas luzes fracas, misturadas com as luzes de Natal penduradas por todo o prédio, criavam um ambiente mais relaxado e confortável. Havia uma paciente em particular que estava me deixando desconfortável. Seu nome era Luísa, uma senhora idosa e debilitada com esquizofrenia grave. Ela frequentemente murmurava coisas ininteligíveis para si mesma e às vezes dizia coisas em voz alta que eu assumia serem dirigidas a mim, mas ela apenas falava consigo mesma. Eram cerca de 3 da manhã quando fui verificar Luísa, que estava acordada a noite toda. Entrei e perguntei se ela precisava de algo, e ela apenas me olhou com um sorriso horrível e riu. Aquilo me deu arrepios, pois parecia algo saído de um filme de terror. Ela desviou o olhar de mim e começou a murmurar algo que eu não entendia. A maior parte era incompreensível, mas as palavras que se destacaram para mim foram: verifique o banheiro. Pedi para ela repetir, mas ela não me respondeu. Apenas virou de lado e apoiou a cabeça no travesseiro. Tentei fazer com que ela confirmasse que queria que eu verificasse o banheiro, mas ela não respondeu. Então, fui verificar o banheiro em frente à cama dela no quarto, mas, como esperado, não havia nada fora do comum. Voltei para minha mesa no corredor, então olhei para a porta do banheiro em frente à minha mesa. Minha curiosidade me venceu. Então entrei no banheiro, mas as luzes não acendiam. Fiquei parada na porta, ouvindo por um momento, e ouvi uma respiração e um clique vindo de uma das cabines. Peguei o calço de porta de trás da mesa e o coloquei sob a porta do banheiro para que a luz do corredor me permitisse ver pelo menos um pouco dentro do banheiro. Me ajoelhei e verifiquei sob as cabines à distância. Não havia pés visíveis em nenhuma das cabines, embora uma das duas estivesse fechada. Fui até ela e espreitei pela fresta da porta. Estava muito escuro, mas senti que podia ver algo no fundo da cabine. Voltei a me ajoelhar para olhar sob a porta, mas quando o fiz, não consegui ver o que pensei ter visto antes. Levantei e olhei mais uma vez pela fresta da porta, e havia o rosto de alguém do outro lado, espiando pela fresta, assim como eu. Quase caí no chão de susto, mas consegui correr para a porta e fechá-la com força. Peguei a chave da mesa e tranquei a porta do banheiro. Avisei outra enfermeira que havia alguém no banheiro, mas quando verificamos juntas, não só as luzes agora funcionavam, mas as cabines estavam ambas abertas e não havia ninguém dentro de nenhuma delas. Era impossível alguém ter saído do banheiro e trancado a porta. Naquela noite, antes do fim do meu plantão, tentei questionar Luísa sobre o que estava no banheiro, mas ela não me respondeu. Quando desisti e fui até a porta com minha jaqueta, ouvi ela dizer: "Feliz Natal!" Virei e vi que ela estava sorrindo para mim. Só que o sorriso não me deu uma boa sensação. Havia algo perturbador nele. Tive que virar e sair.
Trabalhei com Luísa por mais algumas semanas antes dela ser transferida para outro centro para cuidados paliativos. Até hoje, ainda sinto que havia uma conexão entre Luísa e o que vi naquele banheiro. É literalmente uma daquelas histórias que simplesmente não consigo entender ou racionalizar, mas ainda me assombra. Na véspera de Natal do ano passado, eu estava relaxando na sala, sentado no sofá, aproveitando um momento de tranquilidade. Meus 2 filhos, de 5 e 8 anos, já estavam dormindo, e minha esposa também repousava em paz. Com algumas horas só para mim, decidi assistir a um filme natalino qualquer na TV, deixando-o como plano de fundo. Liguei as luzes da árvore de Natal e preparei um chocolate quente para criar um clima aconchegante de Natal. Eu estava mais focado em jogar no celular e navegar pelo Facebook do que prestar atenção no filme. Sentia-me completamente satisfeito e relaxado. A noite perfeita com a lareira acesa, restos da janta da noite anterior e a expectativa pelo Natal. Parecia que a vida não podia ficar melhor. De repente, um barulho estranho, vindo do outro lado da casa, me assustou. Inicialmente, pensei que não era nada, mas o som se repetiu. Fui até a janela da sala, da cozinha e contornei a casa, espiando o quarto dos meninos. Eles dividem o mesmo quarto para ver se estava tudo bem. Ambos dormiam profundamente. Verifiquei também o quarto onde minha esposa dormia, e ela parecia estar em sono profundo. Que barulho foi esse? Me perguntei. Parecia alguém batendo em algo com força. Saí de chinelos para dar uma olhada ao redor da casa, mas não encontrei ninguém. Deve ser minha imaginação, pensei. Decidi voltar para dentro, mas quando estava fechando a porta de vidro da varanda, ouvi um grito. Parecia o meu filho mais novo, o Lucas. Corri para o quarto dos meninos e entrei às pressas, acendendo a luz. Luiz, meu outro filho, acordou assustado e Lucas não estava lá. A janela do quarto estava aberta. Luiz disse que não sabia onde ele estava. Pedi para ele correr até o nosso quarto, avisar a mãe que o Lucas tinha sumido e ligar para a polícia. Peguei minha pistola e corri para o quintal, chamando pelo Lucas. Felizmente ele conseguiu gritar. Moramos no campo, com um terreno grande cercado por bosques e trilhas. Segui o som dos gritos dele até a floresta, procurando desesperadamente. O pânico aumentou quando os gritos dele pararam. Vou ter um ataque cardíaco, pensei. Continuei procurando, até ouvir passos entre galhos e folhas e um som abafado, como alguém tentando segurar a respiração. Liguei a lanterna. Até então estava desligada para não revelar minha posição, sabendo que meu filho estava com alguém tentando sequestrá-lo. Conhecia bem aquelas matas e sabia que eles estavam por perto. Após procurar em todas as direções, avistei o que parecia ser uma pessoa no chão. Quando apontei a lanterna, percebi que era um homem deitado sobre o Lucas, sufocando-o. O homem fugiu e eu corri para o Lucas, que estava quase inconsciente. Peguei-o no colo e corri para casa. Quando chegamos, a polícia já estava lá. Levamos Lucas ao hospital e ele estava machucado, mas ficaria bem. Quanto ao homem, nunca o pegaram. Dei a melhor descrição que pude, mas ele ainda está solto. Lucas disse que pensou que o homem era eu. Ele estava de máscara e conseguiu convencê-lo a abrir a janela e sair com ele. Esse episódio marcará meu filho, minha esposa e eu para sempre. Era véspera de Natal de 2009 e eu tinha 18 anos, trabalhando em um mercadinho da região. Infelizmente,
Peguei o turno de fechamento naquela noite, o que significava que estaria sozinho até meia-noite. Cheguei a considerar pedir demissão por causa disso, mas meus pais não apoiavam a ideia. O mercado ficava a 4 quilômetros da minha casa, em uma esquina tranquila de uma rua sem saída. Durante o dia, a movimentação era suficiente para manter o negócio, mas depois das 8 da noite, raramente apareciam clientes. Naquela noite de Natal, eu não esperava ver ninguém após as 8. Meu turno começou às 4 e, para minha surpresa, estava movimentado nas primeiras horas. Como esperado, depois das 8, a loja esvaziou. A farmácia à frente da loja fechou às 10, então fiquei sozinho no caixa por 2 horas. Eu estava chateado porque a garota da farmácia, por quem eu tinha um interesse romântico, estava indo embora e nós conversávamos bastante quando a loja estava vazia. Passou 1 hora e eu atendi apenas um cliente. Já eram 11 e eu estava ansioso para meu turno acabar. Havia ficado sozinho na loja com apenas um cliente durante a última hora e estava ficando louco. De repente, ouvi um leve toque na janela. Parecia acidental, como se um zíper tivesse raspado no vidro. Olhei e vi um homem do lado de fora com um casaco pesado, capuz, jeans largos e botas pretas. Ele me encarava fixamente. Poucos segundos depois de perceber que eu o tinha visto, ele entrou na loja, passou por mim e desapareceu atrás das prateleiras. 5 minutos depois, começou um barulho de batidas, vindo de um dos corredores. Me inclinei para ver, mas não havia ninguém lá. As batidas eram constantes e deliberadas, e eu sabia que era o homem fazendo aquele barulho. De repente, senti uma vontade urgente de ir ao banheiro, mas não podia deixar o caixa sozinho com um cliente na loja. 10 minutos se passaram e eu ocasionalmente ouvia as batidas estranhas vindas de algum corredor. Não aguentei mais e saí do caixa chamando: "Com licença." Comecei a procurar pelo homem, mas ele não estava em lugar nenhum. A cada corredor que eu entrava, ouvia barulhos no próximo. No corredor de doces, ouvi sinos de trenó do outro lado da prateleira, como se alguém estivesse chacoalhando-os intencionalmente. Tentei espiar pelos pequenos buracos nas prateleiras e vi algo completamente inesperado e assustador. Um par de olhos me encarando. Os olhos se afastaram e o homem alto entrou no corredor onde eu estava. Ele fazia barulhos estranhos, como uma criança ou alguém que tivesse escapado de um sanatório. Ele começou a rir e a fazer um tipo de dança esquisita na minha direção. Parecia engraçado, mas era uma cena perturbadora, e ele se aproximava tão rápido que comecei a temer pela minha vida. Comecei a me afastar, e ele me seguia com aqueles pulos estranhos. Voltei para a frente da loja, pronto para ligar para meu gerente ou para a polícia. Olhei para trás e vi que ele estava congelado no final do primeiro corredor, a uns 6 metros de mim. Seu rosto bobo e alegre se transformou em um olhar agressivo e cheio de malícia. Eu estava farto disso. Saí pela porta da frente e, para meu horror, o homem começou a correr na minha direção, não mais pulando, mas correndo. Corri para fora da loja, com medo de ir para o meu carro, porque achava que ele me pegaria antes que eu pudesse trancar a porta. Corri para os fundos e entrei pela porta dos fundos, que ainda estava destrancada. Não sabia se ele estava me seguindo, então tranquei a porta e corri para a frente da loja, onde tranquei a porta da frente também. Foi então que peguei o telefone do balcão e liguei para meu gerente, que ainda estava acordado. Eu disse que precisava ir embora imediatamente porque alguém louco estava me seguindo. Então pensei ter ouvido algo durante a conversa.
Era o barulho das batidas de novo, vindo de dentro da loja. Saí da loja e entrei no meu carro em 20 segundos, sem olhar para trás. Liguei para o meu gerente quando cheguei em casa e ele chamou a polícia. Surpreendentemente, nada foi roubado. Pelo menos foi o que um amigo me contou. Meu gerente obviamente não ficou feliz comigo por ter deixado a loja daquela maneira, então nunca mais falei com ele. Tentei ter um Natal o mais normal possível, considerando o que aconteceu no dia anterior. Na minha infância, minha família sempre organizava o Natal. Naquela época, morávamos no andar de cima de uma casa de 2 andares. Meus pais eram os proprietários e alugavam o andar de baixo para vários inquilinos ao longo dos anos. No Natal de 2012, um novo inquilino tinha acabado de se mudar para o andar de baixo. Era um homem de uns 30 e poucos anos, aparentemente tranquilo, exatamente o tipo de inquilino que meus pais procuravam. Infelizmente, logo nos primeiros dias dele morando lá embaixo, começaram a acontecer barulhos estranhos durante a noite, como a porta da frente abrindo e fechando várias vezes, e às vezes conversas altas e até gritos. Meu pai desceu uma noite para ver o que estava acontecendo e pedir para ele fazer menos barulho. Foi quando começaram as suspeitas do meu pai sobre esse cara. Avançando para a noite de véspera de Natal, tínhamos toda a família reunida, com a mesa de jantar estendida e todas as 20 cadeiras ocupadas. Meu tio Jefferson é um fumante inveterado, então ele saía várias vezes durante a noite para fumar. Depois do prato principal, ele saiu novamente para fumar, mas esqueceu o celular na mesa. Quando o celular começou a tocar, meu pai me pediu para levar o telefone até ele. Peguei o celular e desci as escadas, mas antes de sair pela porta da frente, notei que a porta dos fundos estava aberta. Há um pequeno corredor com 3 portas, uma para o apartamento de baixo, a porta da frente e outra que leva aos fundos. Achei que meu tio estivesse lá fora, então corri para o quintal, mas ele não estava lá. Quando estava prestes a desistir, ouvi alguém no galpão que estava com a porta aberta. Chamei pelo meu tio e uma pessoa saiu do galpão. Estava escuro demais para ver, mas achei que fosse ele. A pessoa começou a se aproximar rapidamente. A princípio, pensei que quisesse atender o celular a tempo, mas quando chegou perto o suficiente para a luz da casa iluminar seu rosto, vi que não era meu tio, e sim o inquilino de baixo. De algum modo, a maneira como ele se aproximava me intimidou, então virei e corri para a porta, fechando-a na cara dele. Fui para a frente da casa, onde encontrei meu tio Jefferson fumando. Fiquei ao lado dele, contei sobre o inquilino e como ele praticamente correu em minha direção. Meu tio é do tipo que não leva muito a sério o que digo, nem é de confrontar pessoas. Fiquei com ele até terminar o cigarro, pois estava desconfortável, e depois subimos juntos para a mesa de jantar. Contei ao meu pai sobre o inquilino no galpão e como ele me seguiu. Houve um silêncio na mesa. Meu pai parecia preocupado, mas acho que ele não queria estragar o restante do nosso jantar de Natal. Então esperou até terminarmos para verificar lá fora. Quando ele voltou, disse que o vizinho não atendia a porta, mas que o galpão estava fechado. Algumas horas depois, os últimos familiares foram embora e minha família começou a se preparar para dormir. Fiquei na sala, perto da lareira e da árvore de Natal, porque gostava da iluminação que eles proporcionavam. Assisti a um filme de Natal e acho que cochilei em algum momento. Lembro de acordar subitamente de um sono leve, ouvindo um rangido nas escadas. Estava cansado demais para me mover e assumi que era minha mãe, pai ou irmã,
além de a nossa grande árvore de Natal bloquear minha visão das escadas. Tínhamos o chão todo carpetado, então não dava para ouvir quem estava andando, mas ouvi uma porta se abrir no corredor, provavelmente minha irmã voltando para a cama. O fogo já estava quase apagado e o filme tinha acabado. O relógio marcava 1h da manhã. Decidi ficar no sofá, pois estava confortável. Poucos minutos depois, ouvi algo se mexendo perto da árvore. Parecia que um enfeite tinha caído. Virei de lado e olhei para a árvore, mas ela estava imóvel como sempre. Quando me virei de volta, de olhos ainda abertos, vi um homem parado sobre mim, inclinado ligeiramente. Minha primeira reação foi gritar e a segunda, analisar o rosto para ver se era meu pai. Quando percebi que não era meu pai, mas o inquilino de baixo, gritei ainda mais alto. O homem tentou cobrir minha boca, mas acho que ele percebeu que era tarde demais, pois todos me ouviram. Ele correu para as escadas justo quando meu pai saiu do quarto. Meu pai correu atrás dele, mas ele já estava dirigindo rua abaixo. Acho que quando ele estava parado sobre mim, estava verificando se eu estava dormindo antes de tentar roubar a casa ou algo assim. Felizmente, meus pais tinham cópias da identidade dele e outras informações importantes, que usaram para encontrá-lo e processá-lo por invasão de domicílio. Vencemos o caso com facilidade, mas isso não diminui o fato de que foi uma experiência assustadora demais. Essa história aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Naquele ano, o Natal seria na nossa casa. Meus avós, tios, tias e primos viriam para a comemoração. Tínhamos decorado toda a casa e alguns familiares já estavam hospedados conosco, já que tínhamos quartos extras. Havia vários presentes embrulhados embaixo da árvore, mas a maioria seria embalada na véspera de Natal. Eu tinha conseguido meu primeiro emprego naquele ano e estava empolgado com os presentes que comprei para todos. Alguns já estavam sob a árvore, mas guardei outros no meu quarto para fazer uma surpresa. Na véspera de Natal, embalamos os presentes e ficamos acordados até tarde. Subi para o meu quarto e fiquei jogando videogame, pois ainda não estava com sono. Já passava das 2h quando lembrei que não tinha colocado os últimos presentes sob a árvore. Eles já estavam embrulhados e escondidos no meu armário. Peguei-os e fui silenciosamente colocá-los sob a árvore. A casa estava escura e silenciosa, exceto por um pequeno abajur no corredor. Desci as escadas e entrei na sala, um pouco mais iluminada pelas luzes da árvore de Natal. Coloquei os presentes com os outros e quando me virei para subir as escadas, ouvi um barulho. Estava tão silencioso que o som me assustou. Vinha do fundo da casa. Fui verificar e parecia que alguém estava mexendo na porta dos fundos, que dava para o pátio. Entrei na cozinha, acendi a luz e vi a porta se abrindo. Levei um susto e ouvi passos de alguém correndo lá fora. Depois de me recompor, percebi que não havia ninguém. Fechei e tranquei a porta. Provavelmente, alguém a tinha deixado destrancada. Fiquei assustado com o que tinha acontecido e fui verificar se todas as outras portas estavam trancadas. Confirmei que o intruso tinha ido embora. Apaguei as luzes e subi para dormir. Já no meu quarto, antes de me deitar, olhei pela janela e vi um homem caminhando do nosso quintal da frente para o de trás. Meu coração disparou. Era a mesma pessoa que tentou entrar. Corri de volta para baixo, acendendo todas as luzes pelo caminho. Cheguei na cozinha e acendi a luz novamente,
esperando que isso o afastasse. Parecia que funcionou, pois ouvi passos se afastando perto da porta dos fundos. Olhei pela janela da frente e vi o homem se afastando pela rua. Deixei as luzes acesas e voltei para o quarto. Dessa vez, não vi o homem e finalmente consegui dormir. Na manhã seguinte, era Natal. Quando desci, minha mãe perguntou por que as luzes estavam acesas. Expliquei o que aconteceu. Ao verificar a porta dos fundos, descobrimos que a fechadura estava quebrada. Por fora parecia trancada, mas não estava. O que mais me assusta é que, quando desci aquela noite, não sabia que o homem poderia ter entrado facilmente se quisesse, e eu não poderia impedi-lo. Sou grato por ter acendido as luzes e me pergunto o que teria acontecido se não tivesse feito isso. No ano passado, na véspera de Natal, eu estava trabalhando até tarde. Tenho 23 anos. Eu moro na Suíça e pego o trem todos os dias para ir e voltar do trabalho. Sendo um dos mais jovens no escritório, acabei ficando com um dos piores turnos e só consegui sair do trabalho às 5 horas. Minha família já tinha ido 1 hora antes para a casa do meu primo, então tive que dirigir sozinho. Depois de um lanche rápido, entrei no carro e coloquei o endereço do meu primo no GPS. No meio do caminho começou a nevar. Cheguei na casa do meu primo por volta das 6 horas. A neve caía pesada e cheguei bem na hora do jantar. Entrei com os presentes e cumprimentei todos alegremente. Fiquei até umas 11 horas da noite. O resto da minha família tinha ido embora um pouco antes, mas fiquei mais meia hora para conversar antes de ir embora. Quando saí, já havia pelo menos 60 centímetros de neve acumulada e ainda estava nevando. A viagem de volta foi terrível. As estradas mal estavam limpas e eu tive que dirigir a menos de 30 quilômetros por hora na maior parte do caminho. As estradas estavam desertas, provavelmente porque todos foram inteligentes o suficiente para ir para casa antes da neve se acumular. Eventualmente, entrei em uma estrada principal, que normalmente seria movimentada. Mas às 11h15 da véspera de Natal, não havia um único carro ou luz de loja. Parecia uma cidade fantasma. Então, notei as luzes traseiras piscando de um carro estacionado na beira da estrada, com fumaça saindo do escapamento e as luzes traseiras dando um tom avermelhado. Conforme me aproximei, percebi que havia alguém ao lado do carro acenando. Pensei que algo estava errado e que a pessoa precisava de ajuda. Então, sendo o bom samaritano que sou, parei atrás do carro. Quando abri a porta, o homem se aproximou rapidamente sem me dar tempo de sair. Era um homem de estatura média, com cerca de 1,70 m e uns 80 quilos, falando com uma voz muito exigente, perguntando se eu sabia consertar um motor. Disse que não sabia muito sobre carros. Ele respondeu rapidamente, entrou no carro, abriu o porta-malas e me pediu para esperar ali por um segundo. Eu estava confuso, sem entender o que ele queria que eu fizesse. Ele foi para a frente do carro e ouviu o capô sendo aberto. Não conseguia ver o que ele estava fazendo, pois o porta-malas bloqueava minha visão e o barulho do vento forte e da nevasca abafava qualquer ruído. Apoiei a mão na traseira do carro, ansioso, quando de repente ouvi 3 ou 4 passos rápidos e agressivos na neve atrás de mim, antes de ser empurrado para dentro do porta-malas. O homem tentou fechar o porta-malas, mas resisti, chutando e segurando com os pés. Consegui empurrá-lo para fora e abrir completamente o porta-malas. Aproveitei os poucos segundos que tinha para sair, peguei minhas chaves. Ele tentou me agarrar e cravei a chave de casa no pescoço dele. Ele caiu de joelhos e seu grito ecoou pela rua deserta.
Já estava no meu carro e a meio caminho da estrada antes que ele conseguisse se levantar. Mais adiante, liguei para a polícia e relatei o incidente. Voltei em 10 minutos e encontrei a cena iluminada pelas luzes azuis e vermelhas da polícia refletindo nas vitrines das lojas desertas. A polícia o deteve até a chegada da ambulância. Assisti a tudo e nada nunca me pareceu melhor na vida. Cheguei em casa em segurança meia hora depois e contei tudo à minha família. Fiquei muito abalado naquele Natal e isso permanece como uma das experiências mais horríveis que já vivi. Tudo isso aconteceu na véspera de Natal, quando eu tinha 23 anos, há 3 anos atrás. Eu morava sozinho numa casa alugada naquela época. Passei a tarde com a família e só consegui voltar para casa bem tarde da noite. Estava exausto. Meu sono estava todo desregulado e ainda por cima tinha tido uma semana de trabalho incrivelmente estressante. Só queria cair na cama e dormir. Normalmente, eu tomo um banho quando chego em casa e depois vou direto para a cama. Ligo a Netflix ou o YouTube. Mas naquele dia eu estava tão cansado que fui direto dormir depois de checar meu celular por uns minutos. Precisava acordar cedo no dia seguinte, afinal era Natal. Acho que peguei no sono por volta das 8. Não deve ter passado muito tempo até eu acordar com barulho de passos vindo do andar de cima. Só para você ter uma ideia, meu quarto ficava no porão. Tenho sono leve, então acordei rápido. Entrei em pânico ao perceber que alguém tinha invadido minha casa. Minha primeira reação foi tentar ligar para a polícia, mas meu celular não pegava sinal. Às vezes o sinal era péssimo no porão e era um desses dias. Corri para a lavanderia, que também ficava no porão, peguei um cano de aço de uns 30 centímetros que poderia usar para me defender. Não queria chegar a esse ponto, mas tinha que estar preparado. Me escondi atrás de algumas roupas penduradas na lavanderia. Não era o melhor esconderijo, mas era o que eu tinha. Tentei ligar para a polícia várias vezes, mas só dava um toque e depois o som de chamada perdida por falta de sinal. Comecei a ficar irritado e deixei a raiva tomar conta de mim. O barulho no andar de cima continuava e piorou. Agora, parecia que alguém estava batendo em algo. Depois ficou tudo muito silencioso por uns minutos. O invasor estava tentando descer. Acho que eu tinha trancado a porta, porque ele não conseguia abrir. Tenho o hábito de sempre verificar se as portas estão trancadas. Não sei se é um mau hábito, considerando que isso pode ter salvado minha vida. O homem começou a gritar e bater na porta, mas eu não entendia o que ele dizia. Ele tentou arrombar a porta com chutes, sem sucesso. Fiquei lá sentado, esperando aquilo acabar. Esperei bastante depois de não ouvir mais nada. Finalmente, reuni coragem para subir e verificar a casa. Esperava que ele pulasse em mim a qualquer momento, pronto para uma luta pela minha vida, mas ele tinha ido embora. Só deixou um papel colado na geladeira que dizia "Voltarei", com várias carinhas sorridentes. Não levei muito a sério a ameaça e chamei a polícia para relatar o acontecido. Não tinha nenhuma informação sobre o homem, não sabia como ele era, nem a idade, nada que pudesse ajudar. A polícia não pôde fazer muito, além de me tranquilizar e dizer que tudo ficaria bem e que eles o pegariam mais cedo ou mais tarde. Até hoje isso me assusta porque não sei como ele entrou. Não havia sinais de arrombamento. No ano seguinte, na véspera de Natal, estava na casa da minha namorada quando recebi uma notificação do meu aplicativo da campainha com câmera, dizendo que alguém estava na minha porta.
Era um homem no meu alpendre tentando chamar a atenção ou invadir minha casa. Tenho certeza que era o mesmo do ano anterior. Ele parecia confuso com a câmera. Gritei que a polícia estava a caminho e que ele seria preso se não fosse embora. Funcionou, ele fugiu e nunca mais vi ou soube dele. Chamei a polícia e dei a descrição, mas ele já tinha ido embora quando chegaram. Agora, todo Natal, fico paranoico pensando que ele pode voltar. Estou de mudança daqui a 3 meses, esperando finalmente me sentir seguro em casa. Para contextualizar a história, sou uma mulher e moro sozinha em uma casa. Minha casa fica a cerca de 5 minutos da casa dos meus pais, e eu costumo visitá-los na maioria dos feriados. Há alguns anos, durante o Natal, eu tinha planos de ir à casa dos meus pais, como de costume. Enquanto isso, eu tinha decorado toda a minha casa com enfeites de Natal. Adoro entrar no espírito natalino e coloquei na casa uma árvore de Natal, soldadinhos de chumbo e vários outros enfeites. Quase todos os dias eu tocava músicas natalinas em casa. No fim de semana antes do Natal, organizei uma festa de Natal na minha casa com meu grupo de amigos. Fizemos uma troca de presentes e coisas do tipo. Avançando para a véspera de Natal, alguns dias depois, acordei às 8 da manhã, mais tarde do que o habitual, pois estava de folga do trabalho. Me senti renovada, levantei e fui fazer um café. Enquanto isso, olhei para a árvore de Natal e notei um presente que não tinha visto antes. Era uma caixa grande e verde, embrulhada de maneira descuidada, com um laço em cima. Fiquei confusa, pois tinha certeza de que não a tinha visto antes. Pensei por um momento que poderia ser um presente esquecido da festa de Natal, mas tinha certeza de que teria notado, pois estava bem visível debaixo da árvore. Me aproximei e examinei o pacote. Meu nome estava escrito nele, com um rosto sorridente ao lado. Curiosa, decidi abrir. Dentro havia uma caixa de papelão com um bilhete, algumas flores aleatórias e um gorro, mas era um que eu já tinha. Lendo o bilhete, fiquei ainda mais confusa. Dizia: Feliz Natal. Comprei flores especialmente para você, mesmo você não me convidando para a sua festa na semana passada. Parecia divertido. Ah, aqui está seu gorro de volta. Você o deixou do lado de fora. Após ler isso, um arrepio de medo me percorreu. Era alguma espécie de brincadeira? Tirei uma foto e mandei no grupo de WhatsApp com meus amigos. Eles negaram rapidamente, e eu acreditei, pois não parecia coisa que fariam. Mas como isso foi parar dentro da minha casa? Voltei para a cozinha e, de repente, pensei ter ouvido um barulho dentro de casa. Fiquei paralisada, sem saber se estava sendo paranoica ou se realmente tinha ouvido algo. Então, ouvi de novo. O barulho vinha do armário no corredor. Caminhei rapidamente, mas com calma até a porta da frente, peguei minhas chaves e saí. Entrei no carro e fui para a casa dos meus pais. Contei tudo a eles e chamamos a polícia, que foi até a minha casa. Mais tarde, fui informada de que encontraram um homem escondido lá. Foi um alívio saber que ele havia sido capturado. Aparentemente, um homem estava me perseguindo sem que eu soubesse. Ele tinha entrado em minha casa pela janela atrás da árvore de Natal, que eu não havia percebido que estava quebrada. Depois de invadir minha casa, ele deixou o presente e se escondeu no armário do corredor. Tive muita sorte de ter saído de casa naquele momento, pois não sei quais eram as intenções dele. Na véspera de Natal de 2018, minha namorada e eu fomos visitar a casa dos pais dela. Era a primeira vez que eu encontraria a família dela, e eu estava animado,
embora um pouco ansioso, já que sou uma pessoa que se cansa facilmente em ambientes sociais, especialmente com pessoas que não conheço bem. Depois de passarmos algumas horas lá, começou a nevar intensamente. Não esperávamos tanta neve e logo percebemos que teríamos que passar a noite lá, pois as estradas estavam intransitáveis. Minha namorada, Grace, parecia feliz com a situação, mas eu estava um pouco desconfortável com a ideia de dormir fora de casa. Apesar disso, a noite foi agradável. Conversei bastante com o pai de Grace e nos demos bem, compartilhando interesses em comum como pesca e esportes. Seus pais foram acolhedores e preparam uma ótima refeição. Quando já estava tarde, Grace e eu nos preparamos para dormir em um quarto de hóspedes. Ela adormeceu rapidamente durante um filme de terror, mas eu fiquei acordado e ouvi um barulho estranho vindo de fora, como se galhos estivessem arranhando a janela. Levantei para usar o banheiro e, ao voltar para o quarto, ouvi um grito assustador vindo de fora. Olhei pela janela e vi uma figura humana parada no quintal me observando. Senti um pressentimento ruim e tentei acordar Grace, mas ela dormia profundamente. Agindo impulsivamente, corri para fora para investigar. A figura havia desaparecido, mas vi pegadas na neve que levavam a um galpão. Ao me aproximar, ouvi um som de arranhão e, ao abrir a porta do galpão, me deparei com o homem que tinha visto antes. Ele segurava um martelo e começou a se aproximar de mim. Gritei por socorro e corri de volta para a casa. Quando olhei para trás, antes de entrar, ele havia sumido. Entrei em pânico, contei tudo para Grace e depois acordamos a família dela. O pai de Grace revisou as câmeras de segurança, mas não conseguimos identificar o homem. Estranhamente, os pais de Grace não quiseram chamar a polícia e tentaram minimizar o incidente, sugerindo que poderia ser uma brincadeira. Aquilo não fez sentido para mim. Desde então, evito ir à casa dos pais de Grace no Natal e tenho dificuldade em encontrar desculpas para justificar minha ausência. Mas a verdade é que não quero voltar àquele lugar. Isso aconteceu no ano passado, bem na correria das compras de Natal. Eu já tinha comprado presentes para todo mundo, mas sentia que alguns deles eram meio sem graça. Por isso, decidi ir ao shopping no dia anterior à véspera de Natal para ver se encontrava algo melhor. O shopping estava lotado, com o estacionamento cheio de carros. Lá dentro, a movimentação era igualmente intensa. O shopping era grande, com várias lojas populares e restaurantes. Comecei visitando as lojas de costume e consegui achar alguns presentes interessantes nas primeiras que entrei. Continuei as compras. E na terceira loja do dia, uma de roupas, notei uma mulher. Não dei muita atenção, mas quando a vi novamente na próxima loja, percebi que ela estava lá também. Algumas lojas depois, vi a mesma mulher me olhando e seguindo a uma certa distância. A princípio pensei que fosse coincidência, mas enquanto caminhava pelos corredores do shopping, a vi novamente, mais atrás. Ela era baixa, vestia uma jaqueta preta e óculos escuros. Comecei a suspeitar que ela estivesse me seguindo. Para confirmar, parei de repente, fingindo que ia a uma cafeteria e ela também parou. Isso me preocupou, mas não sabia o motivo dela estar me seguindo. Resolvi ignorá-la e continuei minhas compras, entrando em mais 3 lojas. De vez em quando, olhava ao redor e quase sempre via a mulher. Não sabia se ela tinha percebido que eu tinha notado sua presença. Depois de cerca de 2 horas,
Terminei as compras e fui em direção à saída do shopping, perto de onde meu carro estava estacionado. Ao sair, vi que a mulher também estava saindo. Fiquei preocupado, pensando que ela poderia me seguir até em casa. Assim que saí do shopping, corri para o estacionamento e me escondi atrás do primeiro carro que vi. Parecia loucura, mas foi o que me veio à cabeça. Mal consegui ver a mulher saindo do shopping enquanto eu me esquivava entre os carros, agachando para não ser visto. Ela parecia procurar por mim, como se soubesse que eu estava me escondendo. Com cautela, fui me aproximando do meu carro, que estava estacionado mais à frente. Vi meu carro e fui ainda mais cuidadoso para chegar até ele. Entrei pela porta de trás e me abaixei no banco para não ser visto. Olhando pela janela, vi a mulher parada a uma certa distância. Ela ficou ali por uns 3 ou 4 minutos, até que um carro se aproximou e ela entrou nele. Eles foram embora e eu nunca descobri o motivo dela estar me seguindo por tanto tempo. No último Natal, eu queria fazer algo especial com minha namorada, Thaisa. Nós havíamos nos mudado para um apartamento novo no ano anterior e queríamos comemorar nosso primeiro Natal lá de uma maneira única. Morando em Brackel, na Alemanha, onde pinheiros são abundantes, tive a ideia de cortarmos nossa própria árvore de Natal. Numa noite de neve, pegamos meu caminhão e fomos até uma floresta cheia dessas árvores. Estacionei ao lado de uma pequena abertura na estrada, coberta de neve. A partir daí, começamos uma caminhada morro acima em busca da árvore perfeita. Thaisa não parecia tão animada quanto eu e reclamava do frio e do esforço físico. Após uma busca cuidadosa, encontramos a árvore ideal. Com um machado em mãos, comecei a derrubá-la. Precisei de Thaisa para me ajudar a carregar, mas ela havia esquecido as luvas no carro. Joguei as chaves para ela ir buscar e fiquei sozinho na floresta, ao lado da árvore caída. Era quase noite e com a lanterna acesa aguardei o retorno de Thaisa. De repente, ouvi passos na neve e chamei por ela, mas sem resposta. Pensei que ela estivesse tentando me assustar e decidi me esconder atrás de uma árvore. Ao ver alguém correndo em direção à luz da lanterna, percebi que não era Thaisa, mas um homem desconhecido. Ele pegou a lanterna, desligou-a e desapareceu na escuridão. Assustado, corri morro abaixo em direção ao caminhão. Ouvi Thaisa gritando meu nome em pânico. Cheguei ao veículo onde ela já me esperava e rapidamente saímos dali. Ao olhar para trás, vimos um homem parado onde o caminhão estava estacionado momentos antes. O caminho de volta foi tenso. Ao chegar à cidade, paramos em local especializado em vendas dessas árvores e compramos uma pronta. Decidimos que nunca mais tentaríamos cortar nossa própria árvore de Natal novamente.